Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que coisa boa, né? A gente poder ter a oportunidade, o privilégio de falar da palavra de Deus, de compartilhar com os nossos irmãos, né? De forma remota, um pouco da palavra de Deus, chamando a atenção para o povo de Deus, que nós não podemos desanimar mediante a situação em que encontramos, não é? E que isso só vem fazer com que o cristão genuíno ele busque mais ao Senhor, ele exercite mais a sua fé, a sua confiança, a sua perseverança no Deus da sua salvação. É muito bom a gente poder ter o privilégio de cultuar, de adorar mesmo o nosso Deus, adorar de verdade, em espírito e em verdade, como João 4,24 fala. É necessário que assim seja, porque o nosso Deus ele é espírito e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Eu quero convidar vocês para a Escola Bíblica Dominical. Não deixe de participar, irmãos, não deixe. A Escola Bíblica Dominical é um seminário do crente, é um seminário aonde nos é trazido os ensinamentos da Palavra de Deus, que vai alicerçar a nossa fé, fortalecer a nossa convicção, não é? E nos alimentar mesmo, espiritualmente, e trazer saúde para o nosso corpo. Não é? Eu queria compartilhar, vamos ler juntos, Salmo 103. Vamos ler o Salmo 103. Amém? Amém? Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara as suas feridas, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ela floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todos as suas obras,
e todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Nesse salmo, Davi está convidando. Ele convida os anjos, não é? No versículo 21. Ele convida os exércitos que fazem a vontade de Deus. Ele convida no 22 todas as suas obras para bendizer tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus criou. Davi está convidando a bendizer, a adorar, a louvar o nome do Senhor. Davi estava certamente contemplando toda a perfeição que Deus fez. E no que ele contemplava, ele via a glória de Deus. Ele via o mover de Deus. Ele via o Deus vivo e real na natureza, em tudo aquilo que ele contemplava, na formosura, na perfeição de tudo aquilo. E Davi viu ali a necessidade de adorar. E ele começa a invocar. E ele invoca no Salmo 20: Bendizei ao Senhor todos os anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens. As ordens de quem? As ordens de Deus. Os anjos obedientes a Deus. Bendizei no 21, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Então aquele que é ministro de Deus, que faz a vontade de Deus, que é obediente à sua palavra, que foge da prática ruim, que foge das más conversações, que foge de fofoca, de atitudes que não produzem crescimento espiritual. Esses Davi está chamando. Vamos bendizer ao Senhor. Nós que tememos, nós que cremos, nós que acreditamos, nós que mesmo mediante a essa pandemia, essa bagunça que está havendo hoje no Brasil e no mundo, não é? Esse desespero por esse vírus que tem ameaçado, e por consequência disso, a ação financeira, o problema que está sendo criado de ordem financeira mundial, isso nos assusta grandemente. Mas mediante as circunstâncias, sendo elas boas ou ruins, sendo elas favoráveis ou não, Davi está convidando o povo de Deus a adorar a Deus. Aquele que é obediente, aquele que ouve a palavra do Senhor, aquele que tem as suas palavras guardadas no seu coração. Davi está convidando. Bendizemos ao Senhor, todos nós que somos dele, todos nós que pertencemos a Deus, todos nós que fomos salvos, regenerados e temos sido santificados pelo sacrifício do seu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. A esses, Davi está convidando. Vamos bendizer ao nosso Deus, vamos bendizer ao nosso Senhor. Meus irmãos, vamos permanecer firmes na palavra do Senhor, adorando Ele, orando, cuidando da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa esposa, daqueles que Deus nos confiou. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, sabemos que o Senhor é bom e que a Tua misericórdia dura para sempre. Sabemos, Senhor, que nada pode impedir, Senhor, o Teu agir, o Teu pensar, meu Deus, as Tuas obras, aquilo que o Senhor determinou e definiu que seja feito desde o princípio de todas as coisas. Nada poderá atrapalhar o agir e o realizar das Tuas obras. Sabemos que o Senhor é um Deus de grande misericórdia, de grande amor, de graça, de poder. Senhor, louvado seja o Teu nome. Nós Te louvamos grandemente, Senhor, porque o Senhor tem nos colocado diante do Senhor para Te adorar e proclamar a Tua palavra a todos aqueles que têm fome e sede do Senhor. Deus nos ajuda nesse momento tão difícil, trazendo paz, consolo, conforto para os nossos corações. Porque o homem ele é limitado, papai. E como disse no Salmo aqui, o Senhor sabe que nós somos pó. Mas nós confiamos no Senhor. O Senhor é o Deus da nossa vida, da nossa salvação. Meu Deus, visita aqueles que estão enfermos, papai. Aqueles que estão em situação difícil, com a saúde bem debilitada. Que a Tua vontade boa, perfeita, se cumpra na vida de cada um deles, Senhor. Que a Sua vontade perfeita, boa e agradável se cumpra na vida, Senhor, dos nossos filhos,
de todo o corpo da igreja, Senhor, da igreja viva do Senhor. E que em breve, Senhor, para a glória do Teu nome, nós possamos estar prestando o nosso culto público ao Senhor, como família que somos em Cristo Jesus. Deus, nós te agradecemos, que nós possamos ter uma excelente escola dominical. Abençoa o Teu servo que vai falar a nós logo mais. Abençoa o louvor que será proclamado a Ti agora, para adorar a Tua santidade. Nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, obrigado. Vamos ficar com louvor agora e boa escola dominical para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, guarda o meu coração, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, quais soldados são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Quantos querem viver os sonhos de Deus? Minha vontade já deixei. Minha vontade já deixei. Minha vontade já deixei. Do teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei. Do teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu.
Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Meus irmãos, dentro daquela proposta de, nesse mês, estarmos pensando, a partir de textos bíblicos, sobre a família, eu quero compartilhar com você um texto que se encontra aqui em Êxodo, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Eu passo a lê-lo. Verso 1 é sobre o nascimento e educação de Moisés. O verso 1 do capítulo 2 de Êxodo. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio Nilo. Sua irmã ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal,
enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança. E eis que o menino chorava. Vou repetir. Abrindo-o, viu a criança. E eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e criai-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Bem, meus irmãos, esse texto nos fala do nascimento de Moisés, um dos maiores líderes da nação de Israel. E fala do seu nascimento que se deu num momento muito difícil, um momento de grandes adversidades. E eu queria tirar algumas aplicações para nós a partir desse texto. O contexto aqui é o povo judeu, o povo hebreu, encontrava-se no cativeiro no Egito e tinha aumentado esse povo. Mudou-se o rei, o faraó, e agora o novo faraó, então, é uma nova dinastia, quer usar de astúcia para diminuir o povo hebreu. Você percebe isso no capítulo 1, verso 10, por exemplo. E a partir do 10 até o verso 14, você entende bem o contexto aí. Fato é que o momento era desfavorável. Deixa eu ler aqui com você, a partir do verso 11 até o 14, assim a gente vai ter uma compreensão melhor do contexto. O verso 11 diz que puseram sobre os hebreus feitores de obras, para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Percebe, queridos? O contexto, então, é de dificuldade, não só dificuldades como essas que acabamos de ler, mas tinha uma pior, uma ameaça que essa supera a todas. A partir do verso 16, por exemplo, nos diz que o faraó, então, lançou mão de um edito, e verso 16 diz que quando o faraó dizia no seu edito: quando servir de parteiras às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que deixe-a viver. Esse decreto era um grande risco para qualquer pai, qualquer família que tivesse um filho, agora hebreu. O verso 22, ainda na conversa do faraó com as parteiras egípcias, diz que então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, no rio Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Percebe, irmãos? A situação é muito delicada para qualquer casal que quisesse ter um filho e que iria ter um filho agora. E é nesse contexto de dificuldades, de ameaças, que esse casal, então, aqui tem um filho. Me chama a atenção, primeiramente, irmãos, o fator dificuldade em si não é impedimento para nenhum casal ter filho. Sempre vai ser difícil ter filhos, sempre vai ser difícil educar os filhos em meios
as dificuldades. Sempre teve dificuldade e sempre vai ter. Eu penso que as dificuldades são até necessárias. São necessárias porque nas dificuldades os pais se apegam mais aos filhos, parece que o amor, a intensidade do carinho aumenta para com os filhos. Também as crianças, não é? Elas, diante da dificuldade, vendo os pais as protegendo e fazendo de tudo para o seu bem-estar, as crianças também crescem mais seguras, elas crescem mais confiantes nos seus pais. De maneira que eu quero dizer para os pais dos nossos dias que as dificuldades em si não são motivo para não ter filho, para não ampliar a sua família. Eu tenho conversado com alguns pais e percebo que sempre há essa preocupação de não ter um segundo filho, um terceiro filho, e a alegação é sempre a mesma. É muito difícil, nós estamos num momento difícil e sempre vai ser assim. Muito bem, feita essa colocação, eu quero compartilhar com você aqui mais alguma coisa da minha impressão nesse texto. Eu vejo aqui, irmãos, uma ação em família, a família toda aqui, dos pais, envolvido na chegada dessa criança e especialmente nesse momento de crise, de ameaças, toda a família se empenha para a salvação dessa criança, para ela ser bem aceita, crescer, enfim, e não ser entregue ao Nilo, aos crocodilos, ao edito que o rei havia decretado. Então, ação da família. Família, fora de qualquer dúvida, é a instituição mais importante na vida de uma pessoa, não é, irmão? A família sempre foi e sempre será a mais importante na formação de qualquer criança. Quando eu digo família aqui, embora o texto em Êxodo mostre apenas a ação da mãe, falando da mãe, que a mãe teve um filho, que a mãe o achou formoso, levou e assim por diante, planejou o plano, mas deixa eu te falar, querido, a ação de Deus, o plano de Deus não é apenas para a mãe assumir as responsabilidades. Eu sei que nesse domingo são muitas as justas homenagens que se fazem às mães, mas eu preciso dizer, aos planos de Deus, família não é formada só por mãe, a não ser por uma coisa que foge ao controle, ficar viúva, por exemplo. Mas aos planos de Deus, dentro da normalidade, a família é composta por pai, por mãe, por crianças, por filhos. E deixa eu me fundamentar na Bíblia para afirmar isso aqui, a partir dessa história mesmo. Porque em Hebreus, quando nos fala dessa família, do caso de Moisés especificamente, diz que aquele menino nasceu numa família e os pais não tiveram medo, os pais não temeram, os pais cuidaram dele. Você pode ir lá em Hebreus 11, 23, eu não vou ler, mas leia lá para você ver. A ênfase em Hebreus está falando da família, dos pais. Também em Atos 7, 20, o autor registra ali, quando fala de Moisés, de seu nascimento, diz que ele nasceu na casa do seu pai e ali foi criado na casa do seu pai até que ele chegou a uma idade e foi devolvido então para a filha do faraó. O que eu quero mostrar com isso? Família. A formação de uma criança, ela depende exclusivamente de uma família. Pai, mãe, irmãos. É o que eu vejo acontecer aqui. Embora, repita, falando especificamente da mãe aqui no Êxodo 2, e eu sei da importância da mãe, fundamental, essencial, ninguém vai ocupar o lugar da mãe na formação da família, das crianças, mas eu quero dizer que os pais têm o seu valor, precisa estar presente. Educação de criança, dos filhos, pertence aos dois. Eu conheço histórias de pais que entregam isso completamente à mãe, entregam a responsabilidade de educação dos filhos completamente à mãe e depois cobram. Não é por aí, querido. Você, meu amigo, irmão, você que é pai, você entenda, a educação dos filhos pertence aos dois, ambos, juntamente, igualmente, como nós falamos na semana passada em relação à relação conjugal. Meu querido, entenda isso, a formação dos filhos, da família, pertence aos dois igualmente, nenhum é mais, nenhum é menos, nem pai nem mãe é mais ou menos, ambos têm a mesma responsabilidade, o mesmo privilégio, as mesmas delícias na criação dos filhos. Ok? Vamos para frente. Esse texto também, essa história, vejo aqui, eu quero compartilhar com você o processo estabelecido. O processo formado pelos pais para salvar
a criança, eu repito, foi a família toda. Você vai perceber que até a irmãzinha, não é? A Miriam, um pouco maior, ela está inserida nessa história, ela estava presente ali. Isso mostra um processo, um planejamento. Mais tarde, o outro irmão de Moisés, o Arão, também vai ser incluído na história, não é? E assim eu vejo, destaque aqui com você, esse processo. Toda família faz parte de um processo de formação, de crescimento, de educação na vida de uma criança, de uma família. Toda família. Não tem como pensar que uma criança crescerá, será educada apenas por um membro da família. Toda família faz parte, toda família está envolvida, e isso é para a vida toda. Mesmo depois de adultos, os irmãos, quando crescem, vida independente, mas ainda assim há essa relação, não é, de sangue, essa relação que foi formada ao longo dos tempos. Pertence, portanto, toda a família nessa formação. Vejo aqui a ação da mãe, evidentemente, preocupada com a criação dos filhos, com os cuidados da saúde, o bem-estar físico, mental, intelectual. Mas, mãe, você que é cristã, você que me ouve especialmente, que é temente a Deus, entenda, tudo isso é importante. Mais importante que tudo isso, porém, é a formação espiritual que os pais deixam para os filhos. É o temor de Deus, é aquilo que a Bíblia nos diz que os pais são responsáveis pelo o educar das crianças. Ensina a criança, diz a palavra de Deus, o caminho que ela deve andar, e quando ficar grande, não se afastará dele. Então, o melhor investimento que os pais podem fazer na vida dos seus filhos diz respeito à vida espiritual dessa criança. O fator educacional, informativo, formativo na vida de uma pessoa começa na infância, e os pais é quem tem esse maior privilégio, esse maior prazer e também a responsabilidade para inculcar nos seus filhos o temor do Senhor, e assim eles crescerão com aquilo que eles viram na infância, em casa, viram através de seus pais e das suas famílias. Penso que é um pouco preocupante. Tenho visto como que nos nossos dias muitos pais se preocupam em dar um bom celular para os filhos, em dar uma roupa da hora, as melhores escolas. Tudo isso, repito, é legítimo. Mas, meu querido irmão, isso não pode estar além, em primeiro lugar, na vida de uma criança. Me chama a atenção em particular, eu tenho visto crianças tão pequenas, 2 anos, 3 anos, meninas 5 anos, 7 anos às vezes, e os pais vestem-na, dão para elas tudo aquilo que parece ser de uma pessoa adulta. Há uma adultização, se essa é a palavra apropriada, para as nossas crianças. Eu fico lembrando, na minha geração, as crianças não tinham essas coisas, não tinha celular, não tinha roupa de grife, não tinha tênis da hora, nem TV tinha, mas sabe, geração atual, geração jovens, a minha geração não teve nada dessas coisas, mas, por outro lado, teve uma formação de caráter, de vida, penso eu, que às vezes supera em muitas das casas dos dias de hoje, na formação que dão aos seus filhos. Vejo aqui também, irmãos, além dessa preocupação da família toda em trazer à criança o bem-estar maior, a formação espiritual. Eu vejo também aqui a providência de Deus, o Deus da providência. Deus é aquele que os seus planos são mais altos, mais elevados, muito mais do que podemos pensar, muito mais do que os nossos planos são os planos de Deus, E de maneira que os problemas, as ameaças, os perigos não podem impedir os planos de Deus na vida de uma pessoa. Vai acontecer exatamente aquilo que Deus, na sua providência, sabedoria, poder e graça, estabeleceu nos tempos eternos, que vai além da minha compreensão. Se você olhar, por exemplo, apenas com os olhos humanos, você vai ver, puxa vida, como é que uma criança nasce, E eu posso dizer que Deus está por trás, coordenando tudo, planejando a sua providência, de maneira que nesse momento mais difícil nasce uma criança. No capítulo 2, nós somos informados, a partir do verso 23, diz que, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu até Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó,
e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. O que eu quero dizer com isso? Aquele menino nasceu, foi na hora certa, na hora de Deus. Aos olhos humanos ia dizer, não, mas fora de hora, muito problema, muita dificuldade, ameaças mil. Pois é, mas foi a hora de Deus. Deus viu que aquela era a hora de trazer ao mundo aquele que iria ser o líder de Israel para a libertação desse povo, não é? E você sabe que Moisés é chamado um tipo de Jesus, pois ele também é muito semelhante à vida dos dois, os ministérios dos dois, ambos trazendo libertação para o seu povo. Mas aqui no caso, então, olha a providência de Deus. Deus traz esse menino ao mundo exatamente naquele momento. Aquele era o momento, aquela era a hora. Em relação a Jesus também foi assim. A palavra de Deus diz que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. Ou seja, na hora exata de Deus é que tudo acontece, aquele menino veio à vida. Dentro dessa providência do Deus maravilhoso, que nos aceitou, nos amou com amor eterno e que tem demonstrado o seu amor por nós, é o mesmo amor demonstrado pelo seu povo nessa ocasião aqui em específico. Então, Deus, na sua providência, manda o menino nascer na hora exata, na hora de Deus, e você vai dizer, mas esse menino estava condenado à morte, aos crocodilos, ao Nilo, e veja a sequência de ameaças que tinha a ameaça do decreto, a ameaça das parteiras, a ameaça da população em geral, a ameaça do rio, dos crocodilos, enfim, N ameaças. Meu irmão, você que me ouve, o tempo é de Deus, Deus é soberano e na sua providência Deus planejou o que seria naquela hora, a hora de Deus. E Deus decidiu salvar da morte o menino, isso é que importa. A despeito das ameaças, Deus soberano tinha plano, trouxe ele à vida e Deus tratou de salvar esse menino e é assim que Deus fez. Como é que Deus fez isso na sua providência? Olha, Deus, percebe, mandou o menino para ser educado onde? Por quem? Pela própria mãe biológica, que então educa esse menino. E talvez o maior legado que essa mãe, que a família deixou para aquela criança foi o legado espiritual, os valores inculcados. E eu queria chamar a sua atenção, mãe, especialmente para esse fato aqui. As mães, em especial, que levam mais tempo, às vezes, com os filhos, ou pelo menos levava até um tempo atrás, né, um maior convívio com os filhos. Olha que privilégio você tem, mãe, você que é temente a Deus, de inculcar nos seus filhos o tempo que for possível. Minha irmã, meu irmão, você que é pai, você que é mãe, pense nisso. Não sabemos quanto tempo teremos com os nossos filhos, quanto nós poderemos investir. Eu fico pensando, às vezes, quanto tempo as nossas crianças passam sendo terceirizadas a escolas e atividades, e a internet, e a youtuber, e tantas coisas, né? E tantas pessoas. E quando nós, os pais, temos a oportunidade de, repito, investir na vida espiritual dos nossos filhos. Me preocupa saber que ainda hoje muitos pais cristãos não têm o hábito de reunir com seus filhos diariamente, em família, para ter um tempo devocional, um tempo com Deus, de leitura da palavra, de oração, de cantar hinos. E pode fazer isso na linguagem das crianças, deve fazer na linguagem delas, para que seja lhes agradável e elas gostem daquilo e queiram fazer sempre. Isto é preocupante. Amanhã os nossos filhos estarão adultos, vão crescer e a educação que eles receberam, o que eles viram na vida dos seus pais dentro de casa, vai determinar em muito aquilo que eles serão amanhã. Que responsabilidade a nossa. Também que privilégio, não é? Que Deus na sua providência, estou focando isso aqui, não é? Deus colocou aquele menino para ser educado pela sua própria mãe, que era temente a Deus. Minha irmã, meu irmão, seu filho não veio ao mundo porque você quis, porque você achou que era a hora, ou porque você acha que não foi a hora. O tempo dele vir foi o tempo de Deus. Assim como o meu tempo, o seu tempo, nós viemos ao mundo porque Deus tinha um propósito. Pensa no propósito dessa mãe Joquebede, desse pai Anrão. Eles vieram ao mundo porque tinham uma missão de trazer essa criança, educá-la no temor do Senhor. Quem sabe exatamente para isso eles vieram ao mundo. Essa foi a missão daquele casal, de trazer ao mundo esse menino e dar a formação que ele precisaria para ser o líder de Israel naqueles dias, na libertação do povo de Deus. Nós também, eu tenho certeza, não vi ao mundo por acaso. Deus tem um plano na minha vida e eu não sei exatamente qual é, tento descobrir, tento fazer aquilo que eu penso que é a vontade de Deus. Isso vale para mim, vale para você, vale para todos nós também.
O seu filho não é obra do acaso, nem dos seus planos, nem de ninguém. O nosso filho é plano de Deus. Deus tem projetos para o seu filho. Você crê nisso? Deus tem planos para os nossos filhos. A nós nos compete ensiná-los no temor do Senhor, dar a melhor educação espiritual que for possível para os nossos filhos. Eu preciso concluir. Quero concluir aqui. E eu quero dizer que Deus tem os seus planos. A despeito dos perigos, de qualquer que seja a época que nós estivermos, lá, por exemplo, foram os perigos do crocodilo, do Nilo, das parteiras, da lei que o rei editou, dentre outros. Nos nossos dias de hoje, talvez os perigos, as ameaças sejam outras. Por exemplo, a internet, as drogas, a violência, o youtuber, sei lá, um monte das mais variadas ameaças nossos filhos podem ter hoje. O que vai fazer diferença, grande diferença, é o lar, o tipo de lar, de educação, de formação que cada criança recebe. Isso vai fazer diferença. Isso pode ser comparado nos dias de hoje a tirar os nossos filhos lá do carriçal, do rio Nilo, para que ele receba uma formação melhor possível e venha a ser uma pessoa que cumpre o propósito de Deus na sua vida. Eu não sei qual é o plano de Deus para o seu filho, mas eu creio que Deus tem um plano. Eu sei que para uns é uma tarefa maior, é uma missão mais delicada, para outros menos, mas ainda assim, querido, Deus tem planos para cada um dos nossos filhos, para cada vida. Os perigos sempre existirão. Eu concluo dizendo que Deus salvou aquele menino, porque Deus tinha planos para ele. Deus é o Deus que salva, Deus é o Deus da vida, Deus é aquele que os seus planos estão além dos nossos planos, da nossa compreensão. Deus preparou para aquele menino uma casa, um lar, uma mãe temente a Deus, um pai que era temente a Deus. Também no palácio você percebe Deus providenciando que mais tarde esse menino é levado para o palácio, vai receber a melhor educação da época e Deus preparando assim ele para cumprir a sua missão à frente de um povo. Vai ser o grande legislador de Israel, aquele que libertaria o povo da escravidão. De alguma forma isso se aplica a nós, aos nossos filhos também, não é? A gente preparar os nossos filhos para que amanhã eles sejam aqueles que vão cumprir o plano de Deus, salvando outras vidas também. Hoje, nem todos serão líderes, se você pensar assim, nem todos os nossos filhos talvez não sejam como Moisés, líderes de uma missão tão grande como ele teve, mas alguma missão todos nós recebemos da parte de Deus, não é? Deus cuida, Deus tem os seus planos e Deus está com os nossos filhos, glória a Deus. E é aí que você entra na jogada, é aí que eu entro na jogada, é aí que nós pais entramos na jogada, como parte desse plano de Deus em formar vidas, de imprimir neles ainda infantes o temor do Senhor. Essa é a nossa parte maior na vida de uma pessoa que Deus nos confiou desde a formação no ventre da mãe. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe com entendimento para que você, pai, você, mãe, dê a melhor educação espiritual aos seus filhos. Não abra mão, evidentemente, da formação intelectual, para ele ter uma boa formação física, intelectual, saúde e tudo mais. Mas, meu irmão, essas coisas sem a formação do caráter, da vida espiritual, do temor a Deus, tudo isso vai ficar aqui. Nós devemos investir nos nossos filhos, sobretudo para aquilo que é eterno, para o temor ao Senhor, para cumprir os propósitos e a missão de Deus, como Moisés veio a cumprir, tá? Deus tenha misericórdia dos nossos filhos, para que eles também entendam o plano de Deus, que eles cresçam no temor do Senhor e venham agradar ao Senhor, fazendo aquilo que é da vontade dEle, todos os dias da sua vida. Deus te abençoe, querido. Deixa eu orar com você. Pai Celeste, assim como o Senhor, no tempo devido, trouxe esta criança à vida, colocou na família apropriada, na família que o Senhor mesmo quis, deu aos pais, ó Deus, o privilégio de educá-lo e depois ele se tornou, nas mãos do Senhor, um líder de Israel, um libertador. E Deus, assim hoje também, eu creio que o Senhor tem dado aos pais o privilégio
de terem filhos, mesmo em dificuldades, elas sempre existirão, Deus, mas os pais são agentes do Senhor na formação dos seus filhos, sobretudo, ó Deus, formação espiritual. A palavra do Senhor é tão rica em nos lembrar que os pais devem instruir os filhos, andando com eles, assentando, deitando, falando do Senhor em todos os momentos e vivendo uma vida, Deus, que de fato possa impregnar o Senhor Jesus na vida dos nossos filhos. Deus, abençoe os pais. Abençoe os pais hoje, Deus, para que eles tenham ousadia, coragem e a dignidade para fazer isso diariamente na vida dos seus filhos. Deus, livra-os de serem relapsos na educação. Tem misericórdia. Abençoe as nossas crianças, Pai. Eu te peço pelo dia de hoje, agradeço ao Senhor em podermos juntos, em cada família, homenagear as nossas mães. Obrigado, Senhor. São agentes do Senhor na formação de filhos de uma sociedade. Abençoe profundamente, eu te peço, as mães no dia de hoje, nesses dias que nós vivemos, Pai, para, acima de tudo, elas trazerem uma boa formação espiritual para os filhos. Eu peço ao Senhor, eu te agradeço. Louvado seja o teu santo e precioso nome, em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Amém.